Essa discussão sobre o Holocausto, sobre o antissemitismo, sobre a relação entre o sionismo e o entre antisionismo e antissemitismo, esses elementos todos são objeto de muita pressão por parte do lobby sionista. Fiquem atentos a uma entidade em específico, uma articulação em específica, que busca estabelecer uma espécie de monopólio da narrativa a esse respeito já há vários anos. Eu estou me referindo à Aliança Internacional de Memória do Holocausto. Em inglês, o nome é International Holocaust Remembrance Alliance, ou a sigla, o acrônimo é IHRA, IHRA. É uma organização que até janeiro de 2013 era conhecida como Força Tarefa para a Cooperação Internacional em Educação, Memória e Pesquisa do Holocausto, hoje é conhecida por essa sigla IHRA, e é uma articulação intergovernamental fundada em 1998, com muita influência do lobby sionista, unindo governos e especialistas com o objetivo de se apropriar da memória do Holocausto e determinar o que seria, o que deixaria de ser antissemitismo em todo o mundo. Essa organização tem a participação de 34 países, não faz parte do sistema das Nações Unidas. O Brasil é um observador nessa aliança, aliás, deveria se retirar dessa aliança, e essa aliança, repito, com muita influência do lobby sionista, tenta determinar uma espécie de verdade universal sobre o Holocausto, o sionismo e o antissemitismo, evidentemente em favor do Estado de Israel. Nós temos que ficar muito atentos a esta articulação. Toda vez que vocês se depararem com essa sigla, IRA, IHRA, ou seu nome em português, Aliança Internacional de Memória do Holocausto, fiquem com a pulga atrás da orelha, porque é um instrumento do lobby sionista e é um instrumento poderoso, possui recursos financeiros e busca estabelecer com os governos acordos. Aqui no Brasil mesmo, ainda que não haja qualquer acordo com o governo federal, essa articulação já fez acordo com a Prefeitura de São Paulo, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e ela vai tentando, através desses acordos que têm muito a ver com a área educacional, impor uma narrativa sobre todos esses temas aos quais eu me referi. Pois bem, vamos agora ir ao mérito do tema. Eu selecionei como síntese 5 afirmações do sionismo a respeito do Holocausto que nós devemos nos deter para saber se são falsas ou verdadeiras. Vamos à primeira delas. O Holocausto é um acontecimento excepcional e incomparável na história dos genocídios. Essa afirmação é evidentemente falsa e verdadeira. E eu vou me explicar. Todos os genocídios têm sua excepcionalidade. Todos os genocídios são, de um ponto de vista mais rigoroso, incomparáveis, porque cada um dos genocídios que nós conhecemos na história, eles possuem suas próprias circunstâncias, suas próprias características, sua própria escala. Isso não faz com que um genocídio seja mais grave do que outro, e, portanto, cada um deles tem o seu próprio peso. Cada um deles deve ser olhado na sua própria dinâmica histórica. Por outro lado, e aí vem a falsidade desta afirmação quando apropriada pela propaganda sionista, é a ideia de que o Holocausto seria o genocídio dos genocídios, de que ele possuiria uma tal excepcionalidade que ele é uma verdade intocável. O Holocausto não pode ser usado para qualquer comparação, ele não pode ser colocado na mesma prateleira dos outros genocídios. Feito isso, seria um insulto aos judeus. Vamos nos lembrar de vários outros genocídios extremamente relevantes, alguns deles com mais vítimas do que o Holocausto. Vamos nos recordar o que foi a escravidão da população africana negra trazida para as Américas. Nós estamos falando de dezenas de milhões
de negros escravizados que foram utilizados como mão de obra colonial e que foram vítimas de morticídios incomparáveis. Nós também podemos falar, mais recentemente, de chacinas, de genocídios, como em Ruanda, no século XX, como o genocídio da população chinesa promovido pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial e até mesmo antes. Nós podemos falar do genocídio contra os armênios no início do século XX. São todos episódios genocidários, são todos fenômenos, eventos de grande impacto, com, repito, em alguns casos, dezenas de milhões de vítimas. É evidente que o Holocausto foi um genocídio de extrema brutalidade, com o assassinato de 6 milhões de judeus. Mas ele não pode ser tratado, esse é um dos truques do sionismo, ele não pode ser tratado como um evento incomparável, como o genocídio dos genocídios, como algo intocável, que serviria para justificar quaisquer coisas que, em nome de não se repetir o Holocausto, venha a fazer o regime sionista. Temos que trazer o Holocausto para o campo da história, tirá-lo do campo da sacralização e colocá-lo no campo da história, ao contrário do que faz o sionismo. Qualquer um, especialmente não judeus, quando toca na palavra Holocausto, imediatamente o sionismo promove uma reação de cancelamento, uma reação de rechaço. Não pode usar o Holocausto como argumento. É claro que pode. É evidente que pode. E o presidente Lula, embora não tenha falado em Holocausto, fez muito bem em comparar o que os nazistas fizeram contra os judeus com o que os sionistas, e não os judeus, estão fazendo contra o povo palestino. A comparação é muito procedente, porque ela revela uma contradição. O presidente Lula não tinha que comparar o genocídio do povo palestino com outros genocídios. Não se tratava disso. Me parece muito claramente que o propósito do presidente Lula foi mostrar a contradição, ou seja, os sionistas, que buscam o tempo todo falar em nome dos judeus, aplicando contra o povo palestino práticas genocidárias próprias do nazismo, que massacrou, que matou 6 milhões de judeus.